Olá, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, meu povo, graça e paz. Bora ver quem vai ser os primeiros a entrar aqui. Já bora compartilhar nesse aviãozinho aqui embaixo. Deixa eu mandar aqui pra Natália, pra Gi, pro Ti, pra Poli, pra Sandra, pra Lu, pra Natália, pra Adriana. Aí, muito bem. Oi, Poli, seja bem-vinda. Lu, Thaís. Meninas, olha, boa noite. Hoje nós vamos falar de um tema maravilhoso. O amor de Jesus nos liberta de todo jugo. Isso é grandioso, libertador. Vai ser uma palavra muito rapidinha. Eu quero pedir para vocês clicar nesse aviãozinho aqui embaixo da tela e enviar para 10 pessoas aí, tá? Para o pessoal ver que a gente já tá ao vivo aqui. Vou enviar aqui para minha amiga Cris, para Rô, para Vanessa, para Lari. Prontinho. Muito bem. Oi, irmã Glória, paz, Senhor Jesus. Hoje, mais uma vez, né, nós estamos aqui para honra e glória do Senhor que tem nos sustentado, nos guardado. Seja muito bem-vindo, Maria. E nosso tema hoje é: o amor de Jesus nos liberta de todo jugo. É instantâneo. Quando nós encontramos, quando qualquer pessoa entra em contato com este amor, conhece esse amor de verdade, né? Assim que conhece, o jugo não tem como ficar sobre nós, ele é despedaçado. E para a gente ter aí como pauta, nós vamos ler João capítulo 4, que nós vamos falar do diálogo de Jesus com a samaritana. Eu amo esse texto porque isso mostra-nos como o Senhor, ele é bondoso, misericordioso, como ele nos dá outras chances, né? Então, bora aqui. Entrou aí quem tinha de entrar. Eu quero pedir para vocês, aperta o coraçãozinho aqui do lado. Apesar que eu não tô vendo essa opção aqui pra mim, não. Mas talvez apareça aí para vocês que estão assistindo. Tem um coraçãozinho, foguinho, aperta aí e vambora. Então, vamos lá. Livro de João, capítulo 4, versículo do 4 ao 26 e depois do 39 ao 42. Amém? E fala assim, então. Olha isso. Antes da gente começar, vamos orar, vamos chamar o Espírito Santo, né? Quase ia me esquecendo. Como assim, Brasil? Não pode, não? É dele, através dele, por ele, que nós estamos fazendo todas essas coisas e é ele que nos capacita. Vamos orar aqui, chamando, convidando o Espírito Santo mais uma vez. Amado Espírito Santo, o Senhor é bom, o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel. Quero convidar o Senhor, Pai, senta aqui do meu ladinho, instrui-me, usa-me, Senhor. Usa-me, Pai, para falar para as tuas filhinhas, para os teus filhinhos. Enche-nos, nos dá um maná do céu hoje. Ensina-nos através da tua palavra, tira as traves dos nossos olhos. Amado Jesus, o Senhor tem liberdade. Deus de Israel, Deus de Isaac, Deus de Abraão, o Senhor tem liberdade em nosso meio. Fica conosco, nos dá minutos de conhecimento e de entendimento da tua palavra. Em nome de Jesus. Leve esse vídeo para quem precisa, Senhor. E que a cada palavra minha não seja somente eu. Que teu Espírito Santo testifique o Espírito de todos que estiverem aqui nessa live. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos ler lá. João capítulo 4, versículo do 4 ao 26. Fala assim, ó. E era-lhe necessário passar por Samaria.
Lembrando que aqui esse texto vai narrar a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó. Junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quando a hora sexta. Aqui, só para vocês entenderem, a hora sexta era mais ou menos por volta de meio-dia. Meio-dia o sol estava escaldante. E Jesus, né, quando ele veio, ele abriu mão da glória, ele abriu mão de todas as qualidades de Deus e se fez homem. Então ele estava cansado, né? Aqui o texto fala, ó, Jesus, pois, cansado, aí eu até anotei que a natureza humana dele estava cansada do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora nona, portanto, meio-dia, o sol estava muito quente. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, então Jesus começou falando para ela assim, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então quer dizer que ali só estava Jesus e ela, e ele pediu para ela água. Aí ela respondeu assim, disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E ela ficou abismada. Como assim? Você é um judeu, você está me conversando comigo, você está me pedindo água? Eu sou uma samaritana. Por quê? Só para você entender, na época, o povo samaritano era tido como povo impuro pelos judeus. Porque todos os judeus que se casaram com estrangeiros e tiveram filhos, essa geração se tornou geração se chamavam samaritanos. Então todos os judeus, que vamos dizer que eram judeus puros, tinham preconceito com eles, viam eles como impuros, né? Então a mulher ficou abismada e falou para Jesus, não falou para Jesus, não falou Jesus, ela só falou, como, sendo tu judeu, me pede água? Eu sou uma mulher samaritana. Aí Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Imagina eu que aqui a mulher já ficou aí um tanto como perdida, né? Uai, o que esse homem tá falando comigo? Eu já sou samaritana, ele é judeu, já puxou o assunto comigo, agora ele tá falando de uma água viva aqui, não tô entendendo. O que é isso? Aí a mulher fala, disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? Aí ela já começou a indagar Jesus, peraí, você me pediu água. Agora tá falando que se eu te conhecesse, eu te pediria água, mas você não tem vasilha para tirar água lá do poço. Como que você ia me dar água? Aí começou. Aí ela continua, és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Então ele respondeu para ela, qualquer que beber da água do poço que você está tirando aí, vai ter sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aí a mulher, já um pouco confusa, disse para Jesus assim, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não venha mais ter sede e não venha aqui tirar. E aí, eu já quero fazer um parênteses com vocês aqui. Por que ela estava lá meio-dia? Se na época o costume das mulheres buscarem água era bem cedinho, quando não tinha sol ainda, e à tardezinha, quando o sol já tinha se posto. Por que aquela mulher estava lá no horário mais difícil, mais quente, mais desafiador? Por quê? Ela se sentia rejeitada, ela estava em adultério, e aí mais pra frente a gente vai ver isso aqui.
Então só que quando Jesus falou assim, eu te dou água que nunca mais você vai ter sede. Aí o que ela respondeu? Uai, Senhor, então me dá dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Porque ela ia lá obrigada. Ela sabia que ela precisava de água para sobreviver, ela ia obrigada. Mas ela ia meio dia, para quê? Para já não encontrar com ninguém. Porque ela se sentia envergonhada e ela tinha uma vida a qual as pessoas olhavam e a julgavam, porque era uma vida de adultério, uma vida errada. Aí tá, aí Jesus fala para ela assim, vai, chama o teu marido e vem cá. Jesus, ele é tão lindo, ele já sabe, né, de todas as nossas questões, de todas as nossas debilidades. Então ele já puxou o assunto, já conversou com ela tá ali pensando como que esse homem vai me dar água, ele não tem nem a vasilha para me dar água. E aí Jesus, já sabendo o ponto de virada, falou para ela assim, vai lá, chama seu marido e vem cá. Aí a mulher respondeu e falou assim, não tenho marido. Aí Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Aí Jesus já foi ali, ó, pá, tá vendo? Você já teve 5, agora o que você tem não é teu, você tem adultério. Isso disseste com verdade. Aí a mulher, aí a conversa já saiu ali da água, né? Porque já tava só em volta da água, né? Um pediu para beber, a outra responde, você é judeu, sou samaritana, não tô entendendo. E aí ela naquela dúvida, aí como que você vai me dar água se você não tem a vasilha? Agora aqui já acabou o assunto da água, já foi, Jesus já foi para aquilo que ele já sabia, um dos pontos fracos dela, né? Aí a mulher respondeu assim, Senhor, vejo que és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. A Deus. Peraí, tem uma vírgula aqui. Que assim o adorem. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhes, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Aí aqui mostra que ela tinha entendimento, né? Que Jesus ia voltar, que Jesus ia vir na terra, o Messias, já porque os profetas do Antigo Testamento, todos, eles anunciavam a vinda de Jesus. E aí, Jesus lhe disse, olha essa frase, olha que impactante, eu sou, que eu o sou, eu que falo contigo. Aí aqui é o ponto da virada, aqui é o centro aqui da nossa live, que o tema é o amor de Jesus nos liberta de todo jugo. Aí aqui ele se revela a ela, né? Fala, ó, eu o sou, o que falo contigo. E aqui foi o encontro, aqui foi o impacto. Até então era um homem judeu a qual estava conversando ali com a mulher samaritana. Só que quando ele se revela para ela, o jugo cai. Toda vez que alguma pessoa tem um encontro verdadeiro com Jesus, todo jugo é quebrado. Aí eu quero ler com vocês aqui do 39 ao 42. Depois que ele se revelou a ela, ela foi para a cidade, voltou, largou o cântaro, jogou o cântaro para cima. Tem uma série de The Chosen, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver.
E aí nessa cena que ela joga o cântaro pra cima, o cântaro é a vasilha que ela tava buscando água, né? Ela joga o cântaro pra cima e sai correndo pra cidade dela e fala pra todo mundo: olha, o Messias, esse que vocês estão falando, ele falou comigo e tal. Aí o 39 fala assim, ó. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pelas palavras da mulher. A mulher se tornou ali uma divulgadora E Aline, graça e paz, minha linda. Ela se tornou uma divulgadora, ela proclamou o evangelho, né? Ela contou para os demais o que tinha acontecido com ela. Então, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com ele. E ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que dissestes que nós cremos, porque nós mesmos o temos vistos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E aí, eu quero destacar um pouquinho com você quem que era essa mulher samaritana. Primeiro, ela era odiada pelo povo judeu, que a considerava impura, porque ela era uma descendente de casamento de judeu, de pessoas que eram judeus com os estrangeiros. Então, primeiro, ela era odiada. Segundo, ela era rejeitada. Ela já tinha tido 5 maridos, 5 maridos, e ela estava no 6º relacionamento. Então, ela se sentia rejeitada. Como assim não deu certo com 5 maridos? Então, ela se sentia rejeitada. E no terceiro, ela era uma adúltera, porque Jesus falou assim, ó, disseste bem, já teve 5, que você tá agora, ele nem é seu. Então, se não era dela, ela estava ali em adultério. Mas, quando ela encontrou com Jesus, aleluia, 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 todas as coisas se fizeram novas, aleluia, aleluia, todas as coisas se fizeram novas. E aí, eu quero destacar para você que Jesus quebrou vários protocolos para estar ali com aquela mulher. E Jesus, hoje, nessa noite, né, eu quero que essa live seja muito breve. Eu quero dizer para você que já encontrou Jesus, não coloque obstáculos, não coloque Jesus numa caixinha a qual você pensa, não, ele me salvou, mas aquele ali não pode. Aquele ali não tem como Jesus salvar, não. Jesus pode. Não só pode, como ele quer salvar a todos. Não há pecado, seja esse o mais bárbaro que for, que possa impedir alguém de ser salvo por Jesus. Então você que já teve esse encontro, eu quero aqui te lembrar nessa noite de segunda-feira. Não coloque limites. E você que está vendo essa live, ou agora ao vivo, ou você que vai ver depois através do YouTube, avalie sua vida, por mais torta que ela possa parecer estar. Jesus, ele quer ter esse encontro contigo, ele quer te dar essa água viva, essa água que nunca mais você vai ter sede, essa água que te limpa, que te purifica. Então você só precisa dizer, Jesus, eis-me aqui. E reconhecer que ele é seu único e verdadeiro Salvador. Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho. E aí você não precisa, eu vou esperar estar tudo bem, eu vou me consertar primeiro, não. Aceita Jesus e a transformação, ela vem no caminho, amém? E aí tem algumas passagens aqui da minha Bíblia, que ela é de estudo, que eu quero compartilhar com vocês. Fala assim, as boas novas são endereçadas a todas as pessoas, a despeito de etnia, posição social, cultural, ou pecados anteriormente cometidos. Devemos estar preparados para compartilhar o evangelho em qualquer tempo e lugar. Jesus transpôs todas as barreiras para compartilhar as boas novas. E nós que o seguimos devemos fazer o mesmo. Devemos fazer o mesmo. Eu confesso, algumas vezes, né, eu já pedi perdão ao Senhor, eu falei, Pai,
me perdoa por querer colocar o Senhor como uma visão da Aline. Não é o que a Aline acha, não. O Senhor, ele vai muito além de cultura, muito além de etnia. O Senhor, ele deseja salvar a todos. E aí fala assim, o que Jesus quer dizer com água viva? No Antigo Testamento, muitos textos comparam a sede de Deus à sede de água. Aí fala aqui em Salmos, Isaías, Jeremias, Zacarias, Deus é conhecido como a fonte da vida e a fonte de água viva. Ao dizer que poderia dar a água viva que sacia para sempre a sede de uma pessoa em relação a Deus, Jesus afirmou ser o Messias. Somente ele é capaz de satisfazer o desejo da alma de alguém. E aí eu quero que vocês enfatizem isso. Somente Jesus é capaz de satisfazer o desejo da alma de alguém. A gente vê quantas pessoas tentando suprir a alma delas com várias coisas. Bens materiais, pessoas, casamentos, filhos. Mas nós temos um vazio, um buraco, a qual ele é do tamanho de Jesus. Somente ele pode suprir essa necessidade. Amém? Seja bem-vindo, vocês estão entrando aí. Nós estamos falando aqui do tema o amor de Jesus nos liberta de todo julgo. Nós estamos falando aqui, discorrendo aqui em cima do diálogo que ele teve lá com a mulher samaritana. E eu estou aqui lendo alguns pedacinhos da minha Bíblia aqui. E outro que fala assim, ó, Cristo não veio para afastar os desafios, mas para mudar-nos interiormente e capacitar-nos a lidar com os problemas de acordo com as perspectivas de Deus, né? Porque a mulher, ela queria, então me dá essa água aí, Deus. Me dá essa água aí, Jesus, pra eu nunca mais voltar aqui, porque vim nesse poço, eu só venho porque eu preciso sobreviver, eu preciso de água, porque é um saco. As pessoas me olham, me julgam, eu me sinto rejeitada, eu me sinto odiada, me dá essa água aí, pra eu nunca mais ter que voltar aqui. Ela falou, me dá aí, pra que eu não tenha que voltar aqui. E aí, né, obviamente que depois ela teria sede novamente de água, né, H2O, e ela ia ter que voltar lá. Jesus não estava dizendo isso para ela, Jesus estava dizendo da água viva que ia saciar a alma dela, né? Então a gente tem que... Cristo não veio para afastar os desafios, né? Nós temos que entender isso, mas ele nos capacita a lidar com esses desafios. E aí, quando Jesus falou aqui também que... Deixa eu ver se... Tá, esse pedacinho aqui também é bacana, ó. Sua presença expõe o pecado e faz as pessoas se aborrecerem, mas somente Cristo pode perdoar os pecados e dar uma boa nova. Tá. Aqui é quando a gente vai falar, quero te dar essa dica, quando nós vamos falar de Jesus para algumas pessoas, nós não temos que chegar e ficar julgando, fulano, você tá errado aqui, aqui, aqui. Não. A pessoa, ela tem consciência do erro. Nós temos que apenas falar de Jesus, do amor de Jesus, que ele dissipa todo o jugo, e deixar com que a pessoa, ela vai internalizando aquilo e a gente vai ganhando abertura para falar do evangelho. E aí, por último aqui, antepenúltimo, fala assim, a expressão Deus é Espírito mostra que ele não é um ser físico, limitado a tempo e espaço. Ele está presente em todos os lugares e pode ser adorado em qualquer lugar e qualquer tempo. O mais importante não é onde adoramos, mas como adoramos ao Senhor. Isto é grandioso. O Senhor, ele conhece as nossas intenções. Ele conhece as nossas intenções. Isso é grandioso, isso é forte, isso tem que nos trazer um temor. Porque não é onde adoramos, é como adoramos. É em verdade, em espírito. Nós estamos adorando o grande eu sou. Nós estamos adorando aquele que é, que era, que é e sempre será. Com o nosso íntimo, com o nosso coração. Eu vi uma live semana passada que falava sobre nós precisamos ser essência e não aparência. E o Espírito Santo falou tanto comigo. Quantas vezes nós queremos aparentar ser algo.
Quantas vezes queremos usar máscaras para que as pessoas nos vejam como tal? Mas será? Qual é a nossa essência? Como está a nossa verdadeira adoração? A sua adoração é genuína e verdadeira? É uma pergunta. Você tem a ajuda do Espírito Santo? Como o Espírito Santo nos ajuda a adorar? Ele ora por nós, está lá em Romanos 8:26. Ensina-nos com palavras de Cristo e garante-nos que somos amados. Aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 5. Aleluia. E agora sim, caminhando aqui para o final, fala aqui, ó. A mulher samaritana imediatamente partilhou a sua experiência com outras pessoas. Apesar de sua reputação, muitos aceitaram o convite dela e foram ao encontro de Jesus. É aqui, ó, sabe naquele versículo 26 que Jesus respondeu para ela: eu sou, eu que falo contigo. Nesse momento a chave virou e ela foi. E ela falou para todas as pessoas possíveis que ela conseguiu. E aí, aqui, as pessoas já iam até ele, aceitaram o convite dela para ir até ele. Aí, deixa eu terminar aqui para eu concluir meu raciocínio. Talvez hajam pecados em nosso passado dos quais nos envergonhamos, mas Cristo nos transforma. À medida que as pessoas enxergam as mudanças em nós, sentem-se curiosas. Use essas oportunidades para conduzi-las a Cristo. À medida que assim que você encontra com o Senhor Jesus, as coisas vão se transformando, a sua vida vai se alinhando, o pecado vai saindo de cena. E aí as pessoas vão vendo e falando: poxa vida, o que a Aline encontrou? Poxa vida, olha a transformação da vida da Aline. E aí, nessa brecha, vamos dizer assim, nessa curiosidade das pessoas é onde nós encontramos oportunidades para falar de Jesus, oportunidades para falar daquilo que Jesus fez. E hoje eu quero te declarar, Jesus, ele pode e quer quebrar todo jugo de culpa, depressão, rejeição, tristeza. Quem era a mulher? A mulher rejeitada, odiada, a mulher que estava ali em adultério. Ela, por causa dela, uma cidade inteira ouviu Jesus falar, ouviu de Jesus. E ele quer, no lugar de culpa, ele quer colocar amor, né? No lugar de depressão, ele quer colocar descanso. Jesus fala: vinde a mim todos os cansados, eu vos aliviarei. Deixa hoje Jesus quebrar esse jugo de depressão, de cansaço. Deixa ele colocar o descanso. No lugar de rejeição, deixa ele colocar confiança, amor. Quebra, fala para Deus: Deus, eu não aguento mais me sentir rejeitado. Às vezes, por alguma circunstância da sua vida, você se sente rejeitado ou rejeitado. E o Senhor hoje, ele quer quebrar esse jugo, em nome de Jesus. E por último aqui, Jesus, ele quer trazer sobre nós a proclamação do Evangelho. Após encontrarmos essa água viva, após o nosso jugo ser quebrado, é uma obrigação, é um desejo da nossa alma levar isso, proclamar esse Evangelho. É como um médico, quando o médico não é bom, quando o médico é bom e você vai lá, toma um remédio e tal, você não indica: eu fui no médico tal e ele é bom. Cara, nós temos que falar de Jesus. Isso aqui é mais que a minha obrigação. Falar assim: olha, Jesus me libertou da depressão. Jesus me libertou do sentimento de ser rejeitada. Jesus fez uma órfã habitar em família. Jesus pegou uma orgulhosa e quebrantou ela. Jesus pegou uma que já tentou tirar a própria vida e está aqui agora numa live falando que Jesus salva. Então, nós estamos vendo aí que todos os acontecimentos apontam a vinda de Jesus. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E quando ele veio
pela primeira vez, aqueles que se diziam sábios, né, os fariseus, aqueles que liam muito a palavra, a Torá ali e tal, não conseguiram reconhecer Jesus como Messias. Eles falavam, esse aí é o filho do carpinteiro. Aonde que esse homem, mesmo Jesus fazendo tantos milagres, tantos, eles não reconheciam ele como Messias. E Jesus, ele pode voltar a qualquer momento. Ele fala que só o Pai sabe, nem ele próprio sabia, só o Pai sabe. Mas ele revelou a João em Apocalipse, nós temos aí os escritos da Bíblia com os indícios, quando que é que ele vai retornar. Guerras, rumores de guerras, amor de muitos esfriando. Então o ambiente ele está preparado. E Jesus ele vai voltar. E às vezes a gente fala isso, ou ouve isso como, só um clichêzinho, Jesus vai voltar, tá bom, Jesus vai voltar. Mas é tão real. E o céu, ele é um lugar extraordinário, onde morte e choro nunca mais, tristeza e dor nunca mais. E Jesus ele vai voltar a buscar uma noiva lavada, remida. E eu quero te dizer, não é que você não tem pecado, todos nós pecamos todos os dias, mas as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias sobre nós. Eu quero te dizer para você hoje, abrir teu coração, você e Deus no seu quarto, falar, Deus é mesmo, o Senhor vai voltar, eu tô com a minha vida torta, mas essa mulher que estava lá no poço também estava com a vida torta, estava lá no sexto marido, era considerada impura, se considerava rejeitada, o Senhor encontrou com ela e o jugo quebrou. Encontra comigo hoje, Jesus. E aí eu quero te dizer que Jesus ele poderia fazer transformação na tua vida de hoje para amanhã. Ele poderia, ele pode, mas por que ele não faz? Porque há um tempo das coisas acontecerem. Então, para eu não me estender mais aqui, vamos orar. E eu quero te falar. Você que já teve esse encontro com Jesus, declare isso aos quatro ventos. Faça como a mulher, sabe? Larga o cântaro, joga o cântaro para cima. O cântaro, vocês que chegaram aqui depois, é onde ela carregava água. Vocês que não viram a leitura bíblica, hoje a nossa live está em cima de João, capítulo 4, do versículo do 4 ao 26, que é o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Então, vocês que já tiveram esse encontro com Jesus, larga o cântaro, proclama esse evangelho, peça ao Senhor dia após dia, Senhor, tem misericórdia de mim, tira as travas dos meus olhos, tira esses pecadinhos, tira as coisas, alinha-me, Senhor. E todo dia peça um alinhamento em todas as áreas da sua vida, espiritual, emocional, intelectual, física, financeira, conjugal, educação dos filhos, profissional, ministerial, social, sexual. Peça ao Senhor, fala, Deus, me alinha que eu quero ir morar com Jesus. E aí Jesus fala, né, que eu vou subir ao Pai, estou indo preparar um lugar para vocês. Aleluia. E Jesus, ele não mente. Esse lugar está preparado para aqueles que se posicionam. E não é que não vai ter problema, gente, todos nós temos. É estar posicionados com o Senhor. E você, mais uma vez, que vai estar vendo essa live ou vai ver através do YouTube depois, que não teve esse encontro com Jesus, você sente que os julgos ainda estão sobre você, que você ainda não reconheceu Jesus como seu único verdadeiro Salvador, eu quero te dizer, é o seu momento. Feche os seus olhos e fala, Jesus, eu te reconheço como o meu único e verdadeiro Salvador. Quebra os meus julgos, quebra o meu jugo de ansiedade, quebra o meu jugo de medo, quebra o meu jugo de depressão e meus jugos de enfermidades, meus jugos de necessidades financeiras e faça de mim um vaso novo. E saiba que o Senhor vai fazer, Ele vai usar pessoas, Ele vai falar pessoalmente contigo, em sonhos, na palavra, mas o Senhor, uma alma para Deus vale mais que o mundo inteiro. Então, se você fizer essa oração de coração sincero, todos os julgos serão quebrados e a sua vida será transformada e pessoas irão olhar para você e falar assim, quem é fulana, quem é ciclana, olha como é que tá a vida dela e você vai dizer, foi o Senhor Jesus. E eu te convido, vem porque Ele faz. Amém? Glória a Deus, então vamos orar. Amado Jesus, obrigada
Obrigada, amado Jesus, por esse tempo, por essa live. Obrigada, Senhor, por todos que estão aqui, por todos que passaram aqui, por todos que ainda vão ver. Eu te louvo, eu te engrandeço. Quero declarar, Pai, na autoridade do teu nome, Jesus, que todo intento de Satanás contra as nossas vidas, contra a nossa mente, toda distração, Senhor, toda trave nos olhos hoje, Pai, é cancelado, anulado, rejeitado em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero declarar, Senhor, que o Senhor encontra com muitas pessoas nessa noite, Senhor. Através dessa live, não porque eu sou boa, não, Senhor. É porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é justo e a sua palavra nunca volta vazia. Aleluia, Senhor. Quero também te agradecer por todos que já tiveram esse encontro. Obrigada por se revelar a nós. Aleluia. Pai, na autoridade do teu nome, Jesus, que hoje nós venhamos dormir, descansar em ti, te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Te louvo por essa segunda, te louvo por essa internet, te louvo, Senhor, por este perfil, Senhor. Pai, nós te amamos e nós somos completamente dependentes do Senhor, Pai. Guia-nos mansamente, guia-nos profundo, Senhor. Guia-nos a caminhos de retidão, a caminhos limpos, Senhor. E que nós possamos ser a noiva lavada e remida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que assim seja. Amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Segunda-feira tem mais, se Deus quiser, todas as segundas. Me ajude aí divulgando. Agora que eu vi, quando eu fui iniciar a live, eu vi que o Instagram agora vai deixar só quem tem mais de 1000 seguidores fazer live. Então, falta um pouquinho para mim alcançar 1000 seguidores. Então, me ajude aí divulgando pra gente alcançar 1000 seguidores e dar continuidade a esse projeto, tá bom? Deus abençoe. Uma excelente noite para vocês.